O partido tem muitos motivos para comemorar. Os deputados federais que assumiram os mandatos no último dia 1º de fevereiro representam uma nova fase do partido na política nacional. Antes tido como um partido de minoria, o PRB, ao completar 10 anos, ganhou força e passou a ser a 10ª maior bancada na Câmara dos Deputados entre as 28 legendas com representação na casa, à frente inclusive de partidos tradicionais da política brasileira. A evolução do PRB tem sido contínua. Em 2006, na primeira eleição, elegeu um deputado. Já em 2010 passou para 8 e em 2014 saltou para 21, comprovando a força dos republicanos. O estado que mais se destacou foi São Paulo, que elegeu 8 deputados: Celso Russomano, Roberto Alves, Vinícius Carvalho, Sérgio Reis, Marcelo Scazzoni, Fausto Pinato, Antônio Bulhões e Beto Mansur são os representantes do povo paulista. Pela Bahia foram eleitos os deputados Márcio Marinho e Tia Heron. Roberto Salles e Rosângela Gomes foram eleitos pelo estado do Rio de Janeiro. Outros 9 estados elegeram um deputado cada um. São eles Alan Rick, pelo Acre, André Abdon, do Amapá, Ronaldo Martins, do Ceará, Kleber Verde, do Maranhão, Jorge Hilton, de Minas Gerais, Carlos Gomes, pelo Rio Grande do Sul, Jonathan de Jesus, de Roraima, Jônio Marcos, de Sergipe e César Halum, do estado de Tocantins. O deputado federal mais votado do Brasil é do PRB. Celso Russomano recebeu sozinho em São Paulo mais de 1,5 milhão de votos. Russomano explica que o aumento da bancada, ao mesmo tempo que comprova a força do partido, é uma clara demonstração que o PRB terá um papel de destaque para superar os desafios que o Brasil tem pela frente. Eu acho que a grande linha de trabalho do PRB é votar para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, votar para estabelecer um crescimento para esse país que seja respeitado economicamente pelo mundo. Nós temos tudo para que isso aconteça. Falta só vontade política de fazer. E essa é a meta do PRB. Outra conquista foi a eleição da bancada feminina, formada pelas deputadas Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, que vem de 3 mandatos como vereadora e 1 de deputada estadual, e Tia Heron, vereadora de 4 mandatos por Salvador, e foi a mulher mais votada da Bahia. Olha, é um misto de responsabilidade, de compromisso reafirmado, porque quando você hoje tem a dimensão não apenas a nível de município, que foi o meu caso específico, né? Eu que sou contemporânea, junto com a deputada Rosângela Gomes, eu não sei onde você achou os 2 nomes de peso. Mas assim, se você disser que é nome de trabalho, de garra, de galhardia, né? de honradez, isso é real. E foi isso que nos credenciou. E aí você faz o outro recorte, que é o recorte racial, quando você atende esse apelo do movimento social, mas sai do discurso, né, e vai para a prática. Então a gente tem que fazer aí um reconhecimento ao presidente Marcos Pereira pela sua disposição, percepção, sensibilidade. É algo que eu tenho chamado a atenção o tempo todo, porque isso é importante para que os outros presidentes nacionais entendam que isso não é meramente o legalismo, de que seja imperioso o cumprimento da lei ou da forma da lei, mas mais do que isso, seja a necessidade aí de uma dívida histórica que se tem com a questão de gênero e que hoje prime para que esses líderes, a nível nacional, possam estar se comprometendo e dando a paga. O resultado das últimas eleições fizeram a legenda saltar de 8 parlamentares na última legislatura para 21 neste ano, um crescimento de 260%. O PRB conquistou em 2010 1.700.000 votos para a eleição de deputado federal em todo o país. E esse número triplicou em 2014. Mais de 4,6 milhões de brasileiros votaram nos candidatos do PRB. O partido obteve a representação de 5 novos estados. Antes, os deputados eleitos eram de São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Sergipe. E agora conquistou cadeiras para o Acre, Amapá, Ceará, Rio Grande do Sul e Tocantins. O primeiro deputado federal do partido eleito da região sul, Carlos Gomes, ressalta que uma das bandeiras do mandato será a revisão do Pacto Federativo. Que o grande foco mesmo é o Pacto Federativo. Não tem como não falar nisso, porque os estados e os municípios
estão morrendo à míngua com o dever de dar resposta adequada para a população na questão na melhoria do serviço público, tem o dever, mas não tem o dinheiro para cumprir com esse dever. E cada vez mais esta casa faz lei para os municípios cumprir com obrigações, os estados cumprir com obrigações e o governo federal, por exemplo, não tem nenhum índice previsto em lei para cumprir em saúde, um percentual do seu orçamento para cumprir em saúde. Então nós precisamos fazer um esforço coletivo dessa legislatura, e isso não é trabalho para um deputado, é trabalho de convencimento de um grupo, de uma legislatura que seria um grande marco desse mandato e dessa legislatura. O Acre também conquistou uma das vagas e agora conta com a determinação do deputado Alan Rick. É uma grande responsabilidade e uma grande alegria poder representar o meu povo, o povo do Acre, aqui no Congresso Nacional. Falando do Acre, nós passamos por um momento hoje de crescimento do Estado, mas precisamos consolidar a industrialização para gerar emprego e renda no Estado. A ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, pode ser uma das nossas viabilidades econômicas. Então nós vamos lutar pela regulamentação da lei da ZPE no Brasil, que pode beneficiar não só o Acre, mas vários estados da federação. Vamos lutar também pelo um pacto federativo, para que os municípios e estados menores possam ter uma parte maior do bolo do orçamento. Do jeito que está hoje, estados e municípios sofrem com a falta de recursos. Na avaliação do deputado federal Márcio Marinho, da Bahia, a nova realidade do partido vai possibilitar uma participação mais efetiva no Congresso. Hoje, com 21 deputados, o retrato, o desenho vai ser muito melhor aqui no Congresso, onde nós vamos ter condições de estarmos participando de todas as comissões temáticas, isso é importante, com voz e voto para poder defender, e certamente a gente constrói uma nova história a partir dessa legislatura dentro da Câmara Federal, dando as nossas opiniões, votando e certamente mostrando para a população uma forma diferenciada e muito antenada com os interesses da população aqui no Congresso Nacional. Outra demonstração de força do partido no cenário nacional foi a indicação do deputado federal eleito por Minas Gerais, George Hilton, para assumir o Ministério do Esporte. Segundo o ministro, a situação do partido passa a ser outra nessa nova legislatura. É uma responsabilidade muito grande, o partido sabe que nós estamos aí preparando um dos grandes eventos mundiais, que são os Jogos Olímpicos de 2016 e os Jogos Paralímpicos. E para nós vai ser um desafio não somente apoiar o esporte de alto rendimento, mas estabelecer uma política nacional na base, com o esporte comunitário, o esporte social, o esporte educacional, numa parceria com as escolas públicas, com as universidades, com as vilas militares. A ideia nossa é, em pouco tempo, ter um sistema nacional que permita aí que não seja apenas um direito dos brasileiros à prática do esporte, mas que seja acessível. Esses resultados só foram alcançados com muito planejamento. É o que destaca o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira. A estratégia foi planejamento, foi trabalho, muito trabalho, filiações, trazer novas lideranças e, sobretudo, apresentar uma proposta para a população em que os interesses públicos, já que o nosso partido é republicano, estejam acima de todos os interesses.